Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Eliel e hoje sou pastor na Primeira Igreja Batista em Camaragibe, mas por 18 anos fui membro da Igreja Batista Emanuel e desses 18 anos, 8 anos estava à frente do Ministério de Adolescentes, podendo pastorear essa galera, esse grupo tão bonito e a qual eu tive experiências maravilhosas e pude aprender muito para que Deus pudesse usar cada vez mais a minha vida no seu ministério. Sou grato a Deus pela vida dessa igreja, por tudo aquilo que ela fez por mim, pela minha família, e hoje eu quero celebrar e agradecer a Deus por mais um ano desta igreja completado e que ela continue sendo bênção cada vez mais na vida de outras pessoas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para cada um de vocês, aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesse tempo, e é sobre fé. A fé, ela é muito importante na vida de todo cristão e também na vida da igreja. Eu quero tomar como base o texto a qual os irmãos conhecem muito, que é o de Hebreus, no capítulo 11, versos de 1 a 3. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Eu quero começar essa meditação com uma pergunta. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na nossa vida? Às vezes a gente coloca coisas como muito importantes na nossa vida, como casa, como carro, como trabalho, como até a própria família. Mas nós esquecemos de um elemento muito importante na nossa vida, assim também como a fé que não vemos, é o ar. O ar que respiramos, você não vê esse ar, mas o ar, ele é fundamental para a nossa vida. Quando a gente respira, a gente leva o oxigênio para os nossos pulmões e os nossos pulmões distribuem esse oxigênio por todo o nosso corpo. Assim, o nosso corpo ele é fortalecido. Então, esse ar é o combustível do nosso corpo. É ele quem nos fortalece, é ele quem dá força ao nosso corpo, à nossa matéria, ao nosso corpo material. Mas assim como o ar é combustível para o nosso corpo, a fé, a importância da fé é o combustível para o nosso espírito. Ele é essencial para a vida espiritual de todo cristão. Quando Deus, lá em Gênesis no capítulo 2, verso 7, ele diz: e soprarei no homem o fôlego da vida. A expressão fôlego da vida, ele significa não só respiração, mas espírito, impulso, inspiração, iluminação, esclarecimento divino. O Espírito é conhecido como autor de obras sobrenaturais que humanamente é impossível reconhecer e somente pela fé pode ser conhecido ou entendido. Então, a fé é o combustível da nossa vida espiritual. Por isso, o verso 6 de Hebreus, que acabamos de ler, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Realmente é preciso ter fé para agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem ter fé. Sem fé, nada do que você faz tem valor, porque a glória não vai para Deus, que Ele capacita a fazer coisas boas. Para agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe, pode ser encontrado e abençoa quem o busca com a salvação. Bom, mas Efésios no capítulo 2, versos de 8 a 9, vai dizer assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então nós temos que, diante desse texto, poder entender de que a fé
não está no fazer, a fé está no crer. Então nada do que você faz pode salvar a sua vida. As boas ações não compensam as más e não há forma de pagar o preço pelo pecado. Mas Tiago capítulo 2, verso 14 a 16 vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas nós precisamos entender que não são as obras, não é aquilo que eu faço que vai me fazer ganhar a salvação, mas sim a minha fé depositada em Cristo Jesus. Somente a fé em Jesus, através da graça de Deus, é que salva. A fé é a chave para a vida eterna com Jesus. O texto de Efésios capítulo 6, verso 16 vai dizer: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. A fé é uma grande arma, queridos, contra os ataques do diabo. A velha natureza humana, corrompida pelo pecado, é um alvo altamente inflamável para a prática pecaminosa. Então, quando as tentações, as acusações, as mentiras vierem, a fé ela deve servir como escudo para nos proteger. Na guerra espiritual, a fé é a diferença entre a derrota e a vitória. Existe um cântico que tem como título Vitorioso és. E ele começa assim: lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Enquanto adoramos em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Nós precisamos entender que nessa luta nós precisamos usar a nossa arma principal, que é a nossa fé. Por último, em 1 João capítulo 5, verso 4, diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. O mundo vive nas trevas do pecado e procura nos escravizar, mas a fé em Jesus liberta do poder do pecado e das armadilhas do mundo. Não é por nossa própria força que vencemos, é pela força de Jesus em quem cremos. Amém? Que Deus te abençoe e que você exerça a sua fé com coragem, que você exerça a sua fé, que você coloque fé em tudo que você vai fazer e que essa igreja, a Igreja Batista Manuel, continue ano a ano sendo movida pela fé. Deus os abençoe e cada vez mais você possa buscar ao Senhor e que essa igreja continue uma igreja abençoada e buscando a Deus todos os dias. Um abraço a todos.